Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso de desaparecimento que aconteceu no ano de 2016 nos Estados Unidos com um garoto de apenas 19 anos e realmente é um caso muito misterioso que faz a gente pensar que algumas ocasiões que aconteceram antes dele desaparecer podem ou não estar envolvidas no seu desaparecimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de um caso de desaparecimento, mistério, crime, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. E também ativa o sininho para receber todas as notificações. E para quem quiser dar uma moral aqui pro canal, vem ser membro, a opção já está ativa. Então, quem quiser dar uma força, só virar membro aqui do canal. Antes de começar o caso de hoje, eu indico para vocês um livro de fantasia que se chama Garok. E nele, os personagens do livro veem o seu mundo ser destruído por uma força desconhecida. Então, os personagens, eles buscam forças o suficiente para atravessar o universo Alpha e encontram, assim, outros personagens para derrotar o demônio das trevas, conhecido como Garok. Se você se interessou por esse livro, todas as informações estão aqui na descrição. Vai lá, tá com preço super bacana na Amazon. Corre lá, garante o seu, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então bora pro caso de hoje, que nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Logan Shindoman. Logan Drew Shindoman nasceu em 27 de junho de 1996 e foi criado em Tumwater, Washington, por sua avó materna chamada Virginia Dibble e cresceu com a sua meia-irmã chamada Chloe. A cidade de Tumwater é predominantemente branca e Logan era um menino filho de um homem nativo da Arábia Saudita com quem ele nunca teve relações e nem ao menos conheceu seu pai, já que ele deixou os Estados Unidos antes do seu nascimento. A mãe do Logan e também da Chloe pediu para a avó deles, chamada Virginia, mas aqui vamos chamar ela de Ginny, ela passou a tutela dos seus dois filhos para ela, já que a mãe queria fazer faculdade em Seattle e ela não estava conseguindo cuidar bem dos filhos, então ela deixou seus dois filhos na mão da sua mãe, da avó, do Logan e da Chloe. Então a avó cuidou das duas crianças, as crianças cresceram, foram para a escola, se formaram, então estava indo tudo super bem. E a mãe morava em Olímpia, que ficava a alguns quilômetros de distância da cidade na qual eles moravam, não ficava muito longe, então eles tinham um contato com a mãe. A gente descreve o Logan como um menino muito ativo, muito divertido, que sempre iluminava os locais quando ele chegava. Ele gostava muito de escutar música, de escrever poesia, mas quando ele estava em casa, ele demonstrava o seu lado mais quieto, também o seu lado mais emotivo, e ele também foi destaque na escola, no time de futebol. Ele até mesmo ganhou um dos campeonatos da escola. Era realmente um garoto incrível, que tinha muitos amigos, e até que no ano de 2014 ele se formou no ensino médio. Então ele já estava pensando o que ele ia fazer na faculdade, ele estava super empolgado com tudo aquilo, mas até que uma coisa aconteceu que deixou o Logan bem chateado. O Logan participou de uma das festas ali de despedida, já que a turma dele se formou na escola. Então, numa dessas festas, alguns meninos fizeram racismo com ele e ele ficou extremamente chateado com tudo aquilo, até mesmo se sentiu de fora daquilo tudo, porque a maioria das pessoas eram brancas, então ele não estava se sentindo muito bem, até que ele optou para ir para uma universidade que não tinha nenhum colega dele. Então ele decidiu assim começar uma nova etapa da sua vida sem aqueles amigos da escola e também bem longe daquelas pessoas racistas. Ele ficou um tempo por lá, passou praticamente um ano, até que ele cansou muito daquilo tudo e resolveu voltar para casa, já que a universidade ficava em outra cidade. Ele volta para casa, volta a morar com a sua avó Ginny. Ele até mesmo procura alguns
empregos e o tio e a tia dele tinham uma fazenda, então eles meio que, vem aqui fazer alguns serviços que a gente tem na fazenda. Então o Logan se ocupava durante o dia trabalhando e quando ele estava em casa ele fazia o que ele gostava, escutar música, escrever poesia. No ano de 2016, Logan estava com 19 anos e na manhã de 19 de maio, sua avó Jeannie acordou às 7h30 da manhã, como de costume, para ir trabalhar no Departamento de Ecologia do Estado de Washington. Então a Jeannie está na cozinha preparando seu café até que o Logan aparece, o que não era comum, porque o menino nunca acordava cedo, mas por algum motivo ele acordou cedo naquele dia. Então eles conversaram um pouco até que o Logan falou que teve na noite anterior uma epifania e queria conversar com a sua avó sobre isso. Só que naquele momento ela estava com pressa, porque ela não podia se atrasar para o trabalho. Então ela falou: não se preocupa, quando eu voltar do trabalho de noite a gente conversa e você me conta tudo o que aconteceu. Epifania significa aparição ou manifestação de algo normalmente relacionado com contexto espiritual e divino. Do ponto de vista da filosofia, a epifania significa uma sensação profunda de realização, no sentido de compreender a essência das coisas. Aquela noite, a Jeannie chega em casa, até um pouco ansiosa para conversar sobre o seu neto, sobre o que tinha acontecido na noite anterior, só que ele não está em casa. Ela repara também que o carro do menino não está na garagem e ela acredita, provavelmente ele tá fazendo alguma coisa. Ela fica um pouco curiosa, sabe? Porque ele não volta para casa, passam-se algumas horas até que ela decide ver a localização dele através do celular e ela vê que a localização batia a alguns quilômetros perto da casa da mãe dele em Olímpia. Então ela pensou, provavelmente o Logan foi visitar sua mãe, que não era algo tão incomum assim, e provavelmente ele vai passar a noite por lá, então não vou me preocupar nem nada. Só que o Logan nunca mais voltou para casa. Passam-se ali alguns dias, o Logan não volta para casa, então no dia 22 de maio, a Jeannie decide ligar para a Hannah, a mãe do Logan, e pergunta se o filho, se o neto dela está com a mãe, só que ele não está. Até mesmo a Hannah fala que faz muitas semanas que não vê o filho, então a partir daquele momento a Jeannie fica muito preocupada, porque ela acreditava muito que o neto dela estava na casa da sua filha, só que ele não estava. Então ela pega o carro, dá uma volta na cidade para ver se encontra algum sinal do Logan ou até mesmo o carro dele, mas ela não encontra nada, nenhuma pista. Também fala com os amigos do Logan e ninguém viu ele. Quando a Jeannie não encontra o menino na cidade, ela fica um pouco desesperada, então ela decide que é o momento de ir até o gabinete do xerife do condado de Thurston para denunciar e avisar que o menino simplesmente desapareceu. Quando ela chega lá, o local está fechado, já que era um final de semana, então ela teve que esperar até o outro dia, que era uma segunda-feira, para fazer oficialmente o boletim de ocorrência. Quando a Jeannie preenche o relatório, ela informou a placa do carro do Logan para a polícia, então a placa foi analisada pelo sistema e foi descoberto que o carro dele foi apreendido pela patrulha do estado de Washington 3 dias antes, no dia 19, no mesmo dia que o menino desapareceu. De acordo com o relatório, o carro foi encontrado abandonado na Interestadual 5, entre Maiton e Tumwater. Dentro do carro estava a carteira do jovem com cartão de crédito, dinheiro, a carteira de motorista e algumas sacolas que era de um posto de gasolina que tinha uma lojinha no posto e dentro tinha algumas comidas. Então aquilo pareceu muito estranho, principalmente para Jeannie, que não fazia muito sentido. Por que o carro dele estava abandonado numa rodovia? Então parecia mais mistérios nesse caso. Nesse relatório do carro, encontrado do carro do Logan, que foi feito no dia 19 de maio, algumas pessoas ligaram para a emergência, para a polícia, avisando sobre esse veículo e algumas pessoas falaram algo que viram. Uma dessas testemunhas falou que estava passando pela Interestadual e que ela viu esse carro preto meio que desgovernado, estava muito esquisito porque ele ultrapassou algumas pistas até que ele por fim bateu no canteiro central que tinha na Interestadual. Essa pessoa também prestou atenção e viu que um homem loiro ou ruivo saiu pela porta do carona e saiu em disparada até a floresta que havia muito próximo à Interestadual. Então
aquilo pareceu muito esquisito. Então, como ela viu essa cena, ela decidiu avisar a polícia. A polícia foi até o local, foi na floresta, fez uma série de buscas ali para ver se encontrava essa pessoa, mas ninguém encontrou nada, nenhuma pista, e até hoje a gente não sabe quem foi essa pessoa que saiu do carro do Logan. Uma outra testemunha dá um depoimento ainda mais bizarro. Ela disse que pela manhã do dia 19 ela estava passando na Interestadual e viu o carro preto, o carro do Logan, parado no acostamento, e ela também viu um homem negro, que a gente acredita que era um Logan, mas com 2 homens brancos. Eles estavam conversando, parecia, estavam do lado de fora do carro, na parte de trás. Então ela achou aquela cena não tão estranha, enfim. Então quando ela retornou na parte da noite, ela passou novamente nessa Interestadual e viu novamente o carro parado no mesmo local. Só que dessa vez o capô do carro estava aberto, só que não havia ninguém por perto. Essa testemunha descreveu um dos homens como tendo cerca de 1,80 m de altura. Ele parecia bem magro, tinha um cabelo loiro cortado no estilo tigela e ele vestia uma camiseta regata e shorts jeans que eram pequenos demais para ele. Em 2017, a polícia divulgou um retrato falado desse homem. O outro homem foi descrito como tendo cabelos loiros na altura dos ombros e vestindo uma camiseta de flanela com jeans. Esse ela não conseguiu fazer o retrato falado porque ela não viu ele muito bem. O tio do Logan, o Mike Reddy, ele era um ex-xerife de algum condado próximo, então ele decidiu ajudar muito nas buscas pelo seu sobrinho, até que eles organizaram ali algumas buscas com policiais, bombeiros, enfim, principalmente naquela região próxima à Interestadual, para ver se eles encontravam alguma pista, alguma coisa, e também eles fizeram muitas buscas na floresta. A floresta era realmente um local muito difícil de ter acesso. Eles até mesmo usaram drones e também cães farejadores para ver se conseguia alguma coisa, mas infelizmente eles não encontraram nada. Naquele mês de maio, a polícia recebeu uma ligação muito bizarra de um motorista que estava dirigindo muito próximo à Interestadual 5. Ele alegou ter visto um homem negro andando sem calças na rodovia. A avó do Logan soube que ele estava fazendo uso de maconha bem recentemente, bem próximo ao seu desaparecimento, e também como o local era próximo a casas de craques conhecidas, havia uma crença inicial de que o homem, talvez fosse o Logan, ele poderia ter tido uma overdose ou até mesmo tirado a própria vida. Não houve nenhuma evidência encontrada para provar isso. Um fato muito importante nesse caso que a gente não pode deixar de fora é que o Logan, podemos dizer, estava tendo alguns probleminhas em casa. Isso porque a meia-irmã dele, chamada Chloe, estava namorando e o namorado ia frequentemente na casa deles, na casa da avó, e os dois não se davam muito bem. E de início muitos pensaram, bom, talvez eles brigaram, aconteceu alguma coisa e esse rapaz fez algo ruim para o Logan. A polícia então vai atrás, faz uma série de investigações, até descobrem que num outro relacionamento que esse homem teve, ele até mesmo agrediu a sua ex-namorada. Então já fica ali uma situação mais complicada, mas a polícia faz o teste do polígrafo com ele, ele passa, então ele não é mais considerado um suspeito do caso. A polícia descobriu também que recentemente, muito próximo ao desaparecimento dele, o Logan, ele manteve pela primeira vez uma relação, um contato com a parte afro-americana da sua família. Então ele até mesmo foi jantar na casa de uma tia para conhecer um pouco mais aqueles seus parentes, já que ele não conhecia antes. E essa tia, ela falou depois com a polícia e ela disse que o Logan parecia assim um pouco nervoso por estar ali na casa da tia e que até mesmo ele não queria contar para a família dele que ele teve contato com esse outro lado da família. Só que isso não é verdade, porque a Jeannie, a avó, ela contou que ela sabia que o Logan foi jantar na casa dessa tia. Então algumas pessoas até pensaram, bom, será que o menino não decidiu abandonar aquela vida dele, já que ele teve alguns problemas com racismo, e decidiu ir para o outro lado da família, só que sem avisar ninguém. A família do Logan, eles contrataram um detetive particular para pegar o caso do Logan, para ver se encontrava alguma pista. Esse detetive também não encontrou muitas informações sobre. A polícia também não faz ideia se o Logan está vivo, se aconteceu um crime, ou se ele mesmo
quis fugir de casa ou se ele tirou a própria vida. Realmente são muitas opções. A polícia trabalha até hoje no caso para ver se eles encontram alguma pista nova ou algo do tipo. Agora nós vamos às teorias que temos sobre esse caso, e algumas pessoas acreditam que o Logan saiu por conta própria, como eu falei pra vocês, já que ele estava tendo até mesmo alguns problemas em casa, teve o caso do racismo que aconteceu uns anos anteriores, então talvez ele foi para algum outro lugar recomeçar a sua vida, só que não avisou para sua família. Outra teoria que algumas pessoas acreditam seria no envolvimento com drogas. Como eu falei pra vocês, a Jeannie, ela sabia que o Logan estava utilizando maconha, então algumas pessoas pensam, bom, será que ele teve algum desentendimento com algum traficante local e o traficante fez algo? Ou até mesmo ele utilizou drogas demais e acabou tendo uma overdose. Já o tio do Logan, o Mike, o ex-xerife, ele acredita que provavelmente o namorado da Chloe tem algum envolvimento nisso. Ele diz que também não acredita no teste do polígrafo, porque não é algo 100% de certeza, tem algumas formas de burlar o equipamento, então ele acredita que provavelmente esse namorado tem algum envolvimento no desaparecimento do Logan. Já a última teoria é de que esses dois homens brancos que foram vistos com o Logan tenham algum envolvimento no desaparecimento dele, talvez um assalto que deu errado e eles tiraram a vida do Logan. Então é muito difícil a polícia ter informações sobre esses homens, apenas o retrato falado de uma das testemunhas deu. A polícia, então, como eu falei pra vocês, trabalha ainda muito em cima desses dois para ver se eles têm alguma ligação com o caso ou eles sabem de alguma coisa que aconteceu com o Logan. Então, gente, agora eu pergunto pra vocês, o que será que aconteceu com o Logan? Qual a teoria de vocês? Será que ele quis ir embora por conta própria de casa? Será que ele quis tirar a própria vida? Realmente, assim, são muitas teorias que nós temos nesse caso. É um caso com poucas pistas, mas as poucas pistas que temos são misteriosas, como a testemunha que viu aqueles dois homens conversando com o Logan e depois o carro dele abandonado, e até mesmo a pessoa que dirigiu o carro do Logan. Então, realmente é um caso de puro mistério que eu encontrei aqui, não podia ficar de fora dos nossos casos misteriosos. Então, se você tem uma dica de um caso de desaparecimento que queira que eu comente aqui, deixa um comentário aqui embaixo que em breve eu faço um vídeo aqui pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.